Algo profundo se agita sob a superfície neste mês de julho. E, se você vem pressentindo isso, saiba que não está sozinho. Há uma mudança inegável em andamento. Um movimento silencioso, porém poderoso, que desperta pessoas no mundo inteiro para algo mais autêntico, mais íntimo, em seu interior. Talvez você já tenha percebido aquela inquietude familiar, a sensação de que está à beira de algo grandioso. Não se trata de mais um mês qualquer no calendário. Julho de 2025 carrega uma frequência capaz de nos empurrar para fora das zonas de conforto, convidando-nos a nos tornarmos versões inéditas de nós mesmos. Os sinais estão por toda parte, basta saber enxergá-los. Pode ser que você esteja questionando hábitos antigos que, de repente, perderam o sentido. Talvez se pegue sonhando com possibilidades que jamais levará a sério. Ou ainda, emoções há muito guardadas, que pareciam resolvidas, vêm à tona sem aviso. O que ocorre ultrapassa mudanças superficiais. É uma transformação celular profunda, que acontece queira você ou não. A diferença é que aqueles que reconhecem essa energia e escolhem colaborar com ela, em vez de resistir, surfam uma onda de evolução pessoal. Este mês oferece uma oportunidade rara de sintonizar com os ciclos naturais de crescimento e renovação, tanto individuais quanto coletivos. A questão não é se a mudança virá, mas se você está disposto a abraçá-la conscientemente para se tornar quem sempre soube que poderia ser. O deslocamento de julho é maior do que a maioria percebe, e entender como navegar por ele pode alterar por completo a forma como você encara o restante do ano e além. Perceba, há milhões de pessoas vivendo algo que mal conseguem nomear. É aquela voz interna insistente que sussurra que chegou a hora de algo mais. Algo diferente, genuíno. Sente-se um incômodo que não deixa você se contentar com o status quo. Esse chamado interior não é aleatório, ele é intencional. Julho traz uma frequência que desperta partes adormecidas da consciência, aspectos do eu que aguardavam o momento exato para emergir. E uma vez iniciada, essa vivacidade é impossível de ignorar. Parece até que você desperta de um sono do qual nem se dava conta. A urgência que você talvez perceba não é ansiedade, é ativação. Seu ser profundo entende que este é um instante crucial, uma janela de oportunidade que não permanecerá aberta para sempre. Não se trata de realizar mudanças externas dramáticas de imediato, mas de reconhecer que algo fundamental se move dentro de você e exige atenção. Muita gente tenta abafar esse chamado porque ele pode ser desconfortável ou inconveniente. Distraem-se, minimizam, convencem-se de que é imaginação. Contudo, quando resistimos, o chamado se intensifica. A energia acumulada deste mês é forte demais para ser reprimida indefinidamente. O que diferencia este despertar é sua profundidade. Não é uma inspiração superficial que some em poucos dias. É um renascimento celular que reconfigura seu sistema nervoso e alinha toda a sua existência com um eu mais elevado que espera para nascer. A beleza do processo está em não precisar ter todas as respostas agora. Você não necessita saber exatamente para onde o despertar o levará, ou como será a vida do outro lado da transformação. O que importa é a disposição de ouvir a voz interna e a coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar toda a escada. A transformação acontece de qualquer forma. Quem caminha em direção a ela passa pelo processo com muito mais clareza e leveza. O ponto-chave é compreender que esse chamado não veio para bagunçar sua vida, mas para resgatá-la do ordinário e orientá-la ao propósito verdadeiro. Transformar-se requer abrir espaço ao novo, o que implica soltar o que não serve mais. Percebeu como certos padrões, relacionamentos ou modos de pensar de repente parecem pesados ou ultrapassados?
Julho oferece o ambiente energético ideal para liberar conscientemente. Não é questão de forçar mudanças ou romper agressivamente com tudo o que é familiar, e sim de cultivar a lucidez para distinguir o que se alinha a quem você está se tornando do que pertence a quem você pensava ser. Hábitos antes confortáveis podem agora parecer restritivos. Pensamentos outrora normais podem soar limitantes. Relações que um dia trouxeram alegria podem hoje drenar sua energia. Não se trata de julgar coisas ou pessoas. Apenas reconhecer que você foi além do que antes o sustentava. O desafio é que, às vezes, é preciso abrir mão de coisas que não são ruins. Para dar lugar ao extraordinário, por vezes renunciamos ao bom. Talvez seja um emprego bem remunerado, mas nada satisfatório. Uma relação estável que não o impulsiona. Crenças sobre si mesmo que o mantém seguro, porém pequeno. A resistência é natural. Seu sistema nervoso foi projetado para mantê-lo seguro, e para ele, o familiar é sinônimo de segurança, mesmo que o deixe preso. Por isso, o ato de soltar exige compaixão consigo e determinação para avançar, apesar do desconforto. Entenda que você não perde algo real. Apenas supera recipientes que serviam ao tamanho antigo do seu ser. A borboleta não lamenta deixar de ser lagarta. Ela celebra o poder de voar. A turbulência emocional que acompanha a liberação não aponta erro algum, mas confirma que tudo corre bem. À medida que velhos padrões se desfazem e novos se formam, a instabilidade é inevitável. É o espaço entre quem você foi e quem será. Pode confiar. O que precisa sair, sairá. O que necessita ficar, permanecerá. E o que tiver de chegar, alcançará você quando houver espaço. Em épocas de metamorfose profunda, nada é mais crucial do que ancorar-se no momento presente. Quando tudo parece mudar, a presença consciente se torna abrigo e bússola. Já reparou como sua percepção se altera quando você está realmente aqui, em vez de dispersa entre arrependimentos passados e ansiedades futuras? Toda transformação acontece no agora. O passado já foi e não pode ser modificado. O futuro existe apenas como potência. Neste instante, você detém acesso a infinitas possibilidades e pode escolher qual realidade vivenciar. A energia deste mês pode ser esmagadora se você tentar processar tudo de uma vez ou projetar muito adiante. A mente analítica quer interpretar cada sinal, prever cada resultado, controlar todas as variáveis, mas a mudança real não se dá assim. Ela emerge organicamente quando você lhe oferece espaço para respirar. Estar presente permite notar as sutilezas internas antes que se tornem evidentes ao mundo. Ajuda a distinguir pensamentos baseados no medo, que o encolhem, de inspirações que o expandem. Sem presença, esses sinais se confundem, causando paralisia. Praticar a presença não é perseguir perfeição, nem meditar sem parar. É trazer a atenção de volta, repetidas vezes, cada vez que se dispersar. A cada retorno, você fortalece a capacidade de conduzir a transformação com graça e sabedoria, não com resistência e temor. E essa mudança se intensifica quando se aprende a cooperar com a mente, em vez de lutar contra ela. Joe Dispenza demonstra que a verdadeira mudança ocorre quando alinhamos pensamentos e emoções com uma nova realidade interna, gerando um sinal coerente que redefine toda a experiência de vida. E se o desconforto e o despertar que você sente fossem, na verdade, seu cérebro preparando-se para uma reprogramação completa? O cérebro cria constantemente novas conexões a partir do que pensamos, sentimos e vivemos repetidamente. A maioria reforça padrões sem perceber, mantendo-se em ciclos familiares, ainda que inúteis. A energia de julho, porém, é o terreno fértil perfeito para romper esses automatismos e instalar novos circuitos alinhados a uma consciência em expansão.
O segredo é compreender que, para o cérebro, uma experiência vívida imaginada equivale a uma experiência física real. Quando você se visualiza vivendo como gostaria, sentindo as emoções correspondentes e fazendo as escolhas desse novo eu, o cérebro passa a se reconfigurar como se aquilo já fosse realidade. Isso não é otimismo vazio, nem fantasia. É neuroplasticidade estratégica. Quanto mais você pratica, mais automáticos se tornam os novos padrões. Este mês é especialmente propício porque a energia ao redor já está desestabilizando velhos caminhos neuronais. Em vez de lutar para manter a estrutura antiga, seu cérebro fica naturalmente mais receptivo a mudanças. É como reformar uma casa durante um abalo sísmico. A estrutura velha já está comprometida, e reconstruir do zero se torna mais fácil. A dimensão emocional é indispensável. Emoções elevadas, gratidão, alegria, inspiração, amor, vibram em frequências muito superiores às dos estados de sobrevivência, como medo ou raiva. Ao combinar imagens mentais claras do futuro desejado com emoções elevadas, você emite uma assinatura eletromagnética poderosa que atrai experiências na mesma frequência. O erro comum é tentar pensar algo novo, sentindo emoções antigas, ou sentir emoções elevadas, mantendo pensamentos limitantes. Reprogramar requer coerência entre mente e coração. Quando ambos se alinham em torno de uma nova possibilidade, a mudança deixa de ser esperança e se torna inevitabilidade. A prática exige paciência e constância, mas os resultados se multiplicam. Cada dia em que você decide pensar e sentir diferente do anterior, avança rumo a uma nova versão de si mesmo. E, no clima energético de julho, esse impulso pode acelerar de maneira surpreendente. A questão já não é se o cérebro pode ser reprogramado. A neurociência comprova que sim. O desafio é: você está disposto a dirigir conscientemente esse processo em direção à vida que deseja? Emoções intensas recentes não indicam que algo esteja errado. São prova de que algo muito certo está acontecendo. Velhos padrões raramente cedem em silêncio. Você já notou como a transformação costuma parecer caótica antes de se tornar serena? É como a estática ao sintonizar um rádio. Por um breve instante, entre frequências, há chiado. Ao transitar de um nível de consciência a outro, emoções não processadas podem reaparecer. Medos superados podem ressurgir. E sentimentos como raiva ou tristeza podem eclodir sem gatilhos aparentes. Não é retrocesso, mas integração. Seu sistema expele resíduos emocionais que não combinam com a nova frequência. Nesse momento, o impulso é suprimir ou julgar esses sentimentos. Em vez disso, permita que se movam através de você, sem mergulhar na narrativa que contam. Emoção é energia em movimento. Se não a forçamos a ficar, ela completa o ciclo naturalmente e segue. O que parece avassalador é, na verdade, o corpo ajustando-se rápido, como músculos que doem após um bom treino, porque se adaptam às novas exigências. A intensidade passará, mas a expansão permanece. Cada onda de turbulência atravessada com consciência e compaixão amplia sua capacidade de sustentar frequências mais altas de alegria, amor e criatividade. Você não está se despedaçando, está se reorganizando de forma mais autêntica. Conforme se alinha a frequências superiores, algo extraordinário acontece. Sua intuição se intensifica e o senso de propósito ganha nitidez cristalina. Decisões que antes exigiam longas análises tornam-se óbvias quando você ouve a sabedoria interior. Não há magia nisso, apenas um intelecto prático, funcionando em nível elevado. Quando a mente deixa de ser turvada por reatividade emocional, acessa informações que sempre estiveram lá, mas ocultas. Intuição funciona melhor sem interferência de medo ou ruído mental, como um receptor de rádio em canal limpo. Muitas pessoas descartam esses insights
por parecerem simples demais ou surgirem sem explicação lógica. Mas intuição não precisa convencer a mente analítica. Basta soar certa no corpo. Aquele impulso sobre que direção seguir, a sensação visceral a respeito de alguém, a ideia espontânea que acende entusiasmo, tudo isso é inteligência além do pensamento linear. Júlio potencializa essa capacidade porque os véus entre mente consciente e sabedoria profunda estão mais finos. Dados que costumavam permanecer no inconsciente tornam-se mais acessíveis. Os sonhos se tornam vívidos, sincronicidades aumentam em frequência e significado. Encontros casuais parecem orquestrados. Nesse período, o sentido de propósito também se revela. Talvez não como um plano de vida completo, mas como clareza sobre o próximo passo, projeto ou fase. Essa convicção vem acompanhada de um sentimento de verdade que supera justificativas racionais. O desafio é confiar nessa orientação, mesmo que contrarie expectativas externas ou sabedoria convencional. Propósito nasce do cruzamento entre talentos únicos, valores profundos e necessidades reais do mundo. Quanto mais você honra as percepções internas, mais fortes e certeiras elas ficam, fortalecendo a conexão com a inteligência que guia seu bem maior. As mudanças que você sente não são só psicológicas, manifestam-se em níveis celulares e energéticos. Joe Dispenza comprovou em estudos que alterar pensamentos e emoções modifica estruturas cerebrais, expressão genética e o campo eletromagnético de forma mensurável. Sempre que escolhe um pensamento novo, em vez de um hábito mental, você forma vias neurais inéditas. Manter emoções elevadas por períodos prolongados muda o campo eletromagnético do coração, milhares de vezes mais forte que o do cérebro, e influencia cada célula do corpo. Em julho, essas alterações se aceleram. O sistema nervoso está mais plástico, novas conexões surgem com facilidade, e velhos padrões se desfazem rápido. Renovação celular que normalmente levaria meses pode ocorrer em semanas, quando se colabora com as condições energéticas amplificadas. O aspecto mais fascinante é como essas mudanças internas começam a remodelar sua realidade externa. Ao ajustar seu campo eletromagnético, você literalmente atrai pessoas, oportunidades e experiências que correspondem ao novo estado. Isso não é misticismo, mas física quântica. Você emite um sinal diferente, e o universo responde com eventos na mesma frequência. Coerência entre coração e cérebro gera um campo altamente ordenado que afeta não só sua biologia, mas também os ambientes e as pessoas ao redor. Só por manter alinhamento interno, você exerce influência positiva. Quando consistente na prática, as mudanças ocorrem com rapidez surpreendente. Exames de neuroimagem mostram alterações na atividade cerebral após poucos dias de meditação focada e estados emocionais elevados. Expressão gênica se altera em horas de emoções positivas. O sistema imunológico se reforça. Hormônios do estresse caem e a capacidade de aprender e criar se expande. As condições globais deste julho favorecem tais transformações, pois o campo coletivo sustenta um nível de consciência mais alto, como sintonizar um rádio em clima perfeito. O sinal chega límpido com menos esforço. O ponto não é apenas modificar circunstâncias, e sim alterar-se tão profundamente que as circunstâncias não tenham opção, senão reorganizar-se ao redor da nova frequência. Quando você encarna a energia do ser que deseja, não precisa correr atrás dos objetivos. Eles começam a procurá-lo. Entender essa ciência elimina mistério e dúvida. Você aplica princípios tão confiáveis quanto qualquer lei da natureza, desde que saiba utilizá-los. Com tanta energia poderosa em circulação, torna-se fundamental criar um alicerce estável para integrar as mudanças com elegância.
Pense nas práticas de aterramento como raízes, que permitem crescer mais alto sem tombar. Quantas vezes você pausa para reconectar-se a ritmos simples que o equilibram? Respiração consciente, por exemplo, é o recurso de aterramento mais acessível. Quando o turbilhão parece excessivo, focar em inspirações e expirações profundas ativa o sistema parasimpático, devolvendo-o à calma alerta e apoiando a capacidade do corpo de integrar novas experiências sem sobrecarga. Rotinas diárias coerentes oferecem estabilidade externa enquanto seu mundo interno se reorganiza. Isso inclui horários regulares de sono, refeições nutritivas e movimento físico que o reconecte à sabedoria corporal. Práticas aparentemente simples transformam-se em âncoras enquanto tudo muda. Passar tempo em natureza é outro modo poderoso de aterrar-se num mundo cada vez mais digital. O campo eletromagnético da Terra ajuda a regular o seu, alinhando-o a ritmos maiores. Bastam alguns minutos com os pés no chão para alterar energia e perspectiva. Meditação ou reflexão silenciosa cria espaço para processar o fluxo de informações e insights. Não requer técnicas complexas. Apenas sentar em quietude e permitir que a mente se assente já favorece integração e clareza. O objetivo não é desacelerar a transformação, mas criar um recipiente estável para conter toda a força que surge. Quando aterrado, a mudança deixa de intimidar e passa a entusiasmar. O crescimento é sustentável, não exaustivo. Talvez o aspecto mais desafiador e libertador deste ciclo seja aprender a confiar num processo que não segue cronogramas mentais nem expectativas lógicas. O crescimento genuíno raramente ocorre em etapas previsíveis. As mudanças mais profundas costumam acontecer de formas que jamais planejaríamos. Você está disposto a abrir mão da necessidade de controlar como sua evolução se desenrola? Confiar não significa resignar-se passivamente às circunstâncias. É acreditar na capacidade de lidar com tudo o que surgir com sabedoria e graça. É ter fé de que a mesma inteligência que coordena trilhões de processos biológicos sem sua intervenção, também dirige sua expansão espiritual no tempo perfeito. A mente quer garantias antes de avançar, mas a transformação exige entrar no desconhecido de coração aberto, disposto a se descobrir durante o processo. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, e sim avançar apesar dele. Lembre-se, não é preciso enxergar todo o caminho para dar o próximo passo. Cada escolha autêntica, cada decisão movida por amor, em vez de medo, cada momento em que você opta pelo crescimento, em vez da complacência, gera impulso rumo a resultados, além da imaginação. A resistência não é inimiga, e sim informação. Mostra onde você ainda se apega a resultados ou força soluções, onde opera a partir de programas antigos. Receba a resistência com curiosidade, e ela se torna guia valioso. Soltar não é abandonar sonhos ou metas, mas manter intenção clara, enquanto se desapega da forma como eles se manifestarão. Ao afrouxar o controle, você permite que seus desejos se transformem em expressões ainda melhores para o bem maior. O universo, muitas vezes, tem planos mais grandiosos do que os que você concebe. Mas eles só surgem quando você abre espaço para possibilidades além do entendimento atual. Isso exige disposição para surpreender-se, acolher reviravoltas inesperadas e confiar que aparentes desvios possam ser atalhos brilhantes. A transformação em curso ultrapassa as preferências e medos da personalidade. Ela se conecta a ciclos evolutivos maiores que preparam inúmeras pessoas para viver com mais autenticidade e propósito. Ao confiar no processo, você se alinha a forças muito mais poderosas e sábias do que qualquer resistência poderia oferecer. Julho de 2025 põe à sua frente algo extraordinário. Uma porta que se abre para a versão de você mesmo
que esperou pacientemente por este momento. As mudanças que sente não são acidentes ou pequenos contratempos. São convites para participar conscientemente da própria evolução e entrar numa realidade mais alinhada ao seu eu autêntico. A escolha que o aguarda é simples, mas não necessariamente fácil: resistir e preservar padrões que já não combinam com quem você é, ou acolher o fluxo transformador e descobrir o que se torna possível quando se harmoniza com o movimento natural de crescimento. Essa decisão definirá se você viverá o mês como um turbilhão caótico ou como o período mais libertador da sua vida. Quem optar por colaborar com as energias e não combatê-las, sairá desse ciclo profundamente transformado, mais conectado à própria intuição, mais alinhado ao propósito, mais capaz de criar uma existência que reflita os valores mais profundos e as aspirações mais elevadas. Descobrirá forças que nem suspeitava possuir e possibilidades que não ousava imaginar. O impacto dessa transformação vai além da experiência individual. Quando você assume seu poder autêntico, dá aos outros permissão para fazerem o mesmo. Ao liberar limitações antigas, ajuda a desfazer padrões coletivos que mantêm a humanidade aquém de seu potencial. Seu despertar contribui para a mudança de consciência que o mundo tanto necessita. Não se esqueça de que o processo não exige que você resolva tudo antes de começar. Não requer perfeição nem compreensão total. Pede apenas que permaneça de coração e mente abertos, curioso, confiante de que cada passo revelará o próximo no momento exato. O deslocamento de Júlio é maior do que a maioria imagina, mas seu verdadeiro poder reside na sua disposição de recebê-lo com consciência, coragem e confiança. A vida transformada que você deseja não é um sonho distante. É uma realidade emergente que se torna mais tangível a cada escolha consciente. Sempre que prefere crescimento à acomodação, amor ao medo, autenticidade à conformidade, você ganha velocidade rumo a um futuro além da imaginação atual. As sementes do novo já estão plantadas em seu interior, e a energia de Júlio oferece as condições ideais para que germinem e floresçam. A pergunta, portanto, não é se a transformação está pronta para você. Ela já está. E isso muda tudo sobre o que pode acontecer a partir deste instante.